Alô, ouvinte! Olá, você que nos acompanha na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast. Nós somos o Levante Sua Voz, programa do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. E estamos de volta com mais um episódio quinzenal. Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou Bruno Marinoni. Aqui quem fala é Mônica Mourão e o Levante Sua Voz já começou. Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz. No episódio de hoje, a gente fala de eleições e comunicação, tanto na internet quanto no rádio e na TV. Sobre as redes, vamos ouvir as participantes do debate O impacto da violência política na internet para a democracia brasileira. O debate fez parte do Seminário sobre Violência Política na Internet em Contextos Eleitorais, organizado pela Comissão Permanente Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH. O Intervozes orgulhosamente faz parte dessa comissão. Uma das participantes do debate foi a Évora Cardoso, professora, ativista e co-diretora do Me Representa, integrante do coletivo Vote LGBT e da Rede Feminista de Juristas. O Me Representa é uma plataforma que promove o encontro digital entre candidaturas e eleitorado. Já o Vote LGBT busca aumentar a representatividade de LGBT+, na política. A Évora explica pra gente como se relacionam a violência política sofrida por grupos minorizados e as pautas que esses grupos defendem. Esses corpos que querem ocupar a política são corpos que defendem pautas, né? Eles não são, diferentemente do que se pode pensar, não é a mesma coisa votar em um homem cis, branco, e votar em uma mulher negra trans, né? Esses corpos carregam as suas pautas, não é só uma presença, não é só importante que esses corpos estejam no poder porque eles desempenham um papel simbólico de transformação ou de dizer que esse espaço político pode ser para estes corpos também. Se a gente olhar os dados da própria plataforma Me Representa e somados também a dados da iniciativa Elas no Congresso, da revista Asmina, a gente pode perceber que candidaturas de mulheres defendiam mais direitos humanos. Das 22 perguntas que a gente fez, elas eram mais favoráveis a 16 perguntas em relação às outras candidaturas, né? Elas eram mais favoráveis também às perguntas sobre direitos das mulheres, assim como as pessoas negras eram as mais favoráveis às perguntas relacionadas às pautas do movimento negro, e as pessoas LGBTs também eram mais favoráveis às pautas das pessoas LGBTs. Um momento importante no cenário de violência política no Brasil foi há 2 anos, quando aconteceram as eleições mais recentes. A Maria Luísa Freire, formada em Direito e coordenadora nacional da Fundação Cidadania Inteligente, conta que lá em 2018 foi criada a TretaAqui.org, a articulação da qual ela faz parte. A gente percebe que é um ano, né, que não só no Brasil, como em diversos outros países, candidaturas e partidos tiveram as suas campanhas, né, as suas estratégias de campanha política muito baseadas em disseminação de campanhas com discriminação, com uso de notícias falsas, né, ataques e ameaças pessoais ou a integrantes de partidos e outras lideranças políticas, e principalmente a candidaturas de grupos minorizados politicamente, que tenham por premissa, geralmente, defesa de direitos humanos e de pautas de resguardo de direitos de grupos vulnerabilizados. E aí estou falando minorizados, né? É importante que isso seja dito, porque são maioria demográfica da nossa população, maioria do nosso eleitorado, mas que ainda se encontram com baixa ou nenhuma representação política em diversas casas, em diversas esferas de poder no país. A TretaAqui é uma articulação de 11 entidades que organizou um canal de recebimento de denúncias de violência política. Em 2018, a TretaAqui recebeu um total de 564 denúncias anônimas. As pessoas podiam denunciar candidaturas que estavam sendo atacadas ou que estavam realizando ataques. A maior parte dos tipos de ação violenta denunciadas foram, na sequência, apologia e incitação a crimes contra a vida, discriminação contra a mulher, LGBTfobia, incitação à violência física e racismo. Já em 2018, as entidades da TretaAqui buscaram colaborar para a elaboração de mecanismos de proteção de direitos humanos a partir desses dados. Pensando nisso,
Um relatório sobre as denúncias na plataforma foi enviado para a Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos no Brasil, a OEA. A Maria Luísa Freire conta como estão as denúncias agora nas eleições de 2020. O que a gente tem categorizado é que a maioria das denúncias que estão sendo feitas são de candidaturas que estão sendo atacadas. E a maioria das candidaturas que estão sendo atacadas, onde existe maior número de denúncias, são de mulheres cis. A maioria de candidaturas que está atacando, por exemplo, são de homens cis. E em relação às práticas violentas que estão sendo denunciadas, a gente tem, em sua grande maioria, o machismo, né, a misoginia, que é essa violência de gênero mais especificamente direcionada a mulheres pelo fato de serem mulheres, a violência por conta de uma ideologia política que essa candidatura, da qual essa candidatura faça parte ou que ela siga, violência contra ativistas ou movimentos sociais, especificamente, e aí a LGBTfobia são os 4 crimes que mais aparecem, junto também com racismo. Não é à toa que a ONU Mulheres também está preocupada com a violência política nas eleições. A ONU Mulheres Brasil, em parceria com a União Europeia, lançou a campanha Violência Não, pelos direitos políticos das mulheres. A mobilização nacional busca prevenir a violência contra as mulheres em contextos eleitorais através da internet. No Brasil, as candidaturas de mulheres têm aumentado, embora de maneira bem tímida. Segundo o site Gênero e Número, a quantidade de candidaturas de mulheres para as prefeituras aumentou apenas 0,1% em relação a 2016. Para o cargo de vereadora, o aumento foi só de 1,3%. Nesse ano, por conta da pandemia, algumas atividades de campanha foram transferidas para a internet. E foi assim que Renata Souza, candidata do PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro, teve o lançamento de sua campanha invadido por grupos contrários à sua plataforma. A pré-candidata a vereadora em São Paulo pelo PT, Tamires Sampaio, também viveu um episódio parecido. Num evento online, quando um homem trans ia falar, a atividade foi invadida por um grupo que expôs cenas de filmes pornográficos, entre outros conteúdos. Sofrer esse e outros tipos de violência é um medo que sentem as candidatas mulheres. A Gabriela Almeida, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça e consultora de comunicação da ONU Mulheres, falou sobre um levantamento realizado pelo projeto Redes Cordiais com Mulheres Candidatas. Ela também faz parte do projeto, que trabalha com educação midiática para combater a desinformação. Os primeiros dados que a gente tem, por exemplo, é que 39% dessas mulheres candidatas, elas têm muito medo de serem alvos de ataques, e aí o que elas entendem por ataques é isso, né? Que elas sejam mal interpretadas e que as imagens delas sejam deturpadas, sejam sexualizadas, né? Que elas percam o local de fala delas, que elas não consigam ser eleitas justamente por uma má interpretação do que elas estão dizendo, ou então ataques sexuais. Pensando em como proteger as candidaturas, a coalizão Direitos na Rede lançou a cartilha Eleições e Internet, Guia para a Proteção de Direitos nas Campanhas Eleitorais. O material trata de violência política online, desinformação, proteção de dados e segurança digital. Com a cartilha, as candidaturas recebem orientações de como proceder em casos de ataques virtuais e como enfrentar a violência política digital. Mas a gente sabe que para combater esse tipo de violência é preciso também uma atuação das plataformas, como Twitter e Facebook. Sobre isso, ouvimos a Évora Cardoso mais uma vez. Outro personagem importante relacionado à violência política quando ela se dá na internet são as plataformas, né, das redes sociais, né, como o Instagram, o Facebook, ou mesmo as plataformas de mensagens, né, como o WhatsApp. Cada uma dessas empresas são empresas privadas que têm as suas próprias políticas internas a respeito de como lidar com denúncias que são apresentadas nas plataformas, né? O que se demanda dessas empresas privadas que são internacionais e que muitas vezes a gente não consegue responsabilizá-las perante o nosso judiciário porque elas não têm uma representação no Brasil, né? O que a gente demanda dessas plataformas não é que elas censurem, não é que elas deem um fim à liberdade de expressão ou à liberdade que é típica da internet, né? Da própria fundação e origem da internet. O que a gente quer é maior transparência. Quem está sendo regulamentado? Quem está tendo seu conteúdo moderado por parte dessas plataformas? E como isso prejudica mais uma ou outra pessoa, ou grupo de pessoas, ou grupo ideológico? A Évora nos lembra que a legislação eleitoral no Brasil permite a corresponsabilização dos partidos políticos.
Para ela, essa seria uma saída para combater o discurso de ódio e a desinformação, o que poderia resultar na interrupção do repasse de recursos públicos aos partidos que promovem esse tipo de campanha. Em agosto do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou o Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições 2020. O programa tem parceria com 48 instituições, entre partidos políticos e entidades públicas e privadas. As parcerias incluem acordo com redes sociais para combater contas robotizadas, um formulário de denúncias de disparo em massa por WhatsApp e um comitê estratégico de monitoramento das redes. Segundo Aline Osório, coordenadora do Grupo de Enfrentamento à Desinformação do TSE, um dos resultados desse trabalho foi o banimento de 250 contas. Mas para Évora Cardoso, as ações ainda são insuficientes. O tema do debate da violência política ainda é muito incipiente nas nossas instituições, infelizmente, porque dado o contexto do que aconteceu em 2018, já era para essas instituições estarem em outro nível em relação ao tema, tanto de conhecimento a respeito do tema, quanto de terem se preparado para colocarem na rua, nessas eleições, ações mais incisivas, mais contundentes. E eu acho que um papel importantíssimo nisso é a atuação do sistema eleitoral, né? Então, a gente está falando aí de judiciário e de Ministério Público. A gente vê então que ações conjuntas das instituições públicas, de partidos, candidaturas e plataformas da internet são uma maneira de superar a violência política que tanto impacta a nossa democracia. Mas apesar de já ser super complexa, a internet não é o único espaço em que grupos políticos sofrem ataques. Presta bem atenção à ideia do PSOL. Você vai levar sua filha na escola e não vai ter mais banheiro feminino nem masculino. Eles querem agora que a safadeza impere na escola do teu filho. E outra, não é só escola pública, não é particular também, tá? Eles querem banir. Não, o menino pode entrar no banheiro da menina. Quer dizer, o menino com a pinta do lado de fora, a tua menina, a tua filha, não importa a idade, vai ter que... Porque o pessoal quer. Isso é um bando de gente ruim. Isso é querer acabar mesmo com a família brasileira, né? Que tara é essa nas nossas crianças? Que tara é essa, bando de pedófilos? Apesar de estarmos bastante preocupados com a internet, ainda não dá para esquecer o poder do rádio e da televisão nos processos eleitorais. De acordo com o IBGE, em 2018, a TV estava presente em 96% das casas brasileiras e o rádio em 75% delas. Daí a gente pode imaginar o impacto de uma fala como essa, de Siqueira Júnior, apresentador do Alerta Amazonas na TV A Crítica em Manaus e do Alerta Nacional na Rede TV. O PSOL já entrou com uma ação criminal por difamação, mas a gente sabe que é uma característica desse tipo de programa o discurso de ódio e a violação de direitos humanos. E o que também tem acontecido é que apresentadores usam esses espaços como trampolim político. Um levantamento do Intervozes, que está saindo do forno, mostra que, nessas eleições, 10 candidatos a prefeito ou vice-prefeito têm vínculos com programas policialescos nas capitais e 2 maiores cidades de cada estado brasileiro. Além disso, 19 candidatos são donos ou parentes de donos de meios de comunicação. Para entender melhor esses dados, a gente ouviu o Paulo Vitor Melo, conselheiro do Intervozes, que coordena essa pesquisa. O primeiro aspecto importante a ressaltar é que esses candidatos a prefeito e vice que têm propriedade de veículos de comunicação ou que possuem parentesco com radiodifusores, eles estão em 14 partidos políticos, estão em todas as regiões do país e a maioria é parte de famílias que têm uma longa história com propriedade de mídia. Então esse é um fenômeno que ele não é um fenômeno isolado, particular de um partido ou outro e que acontece em um único momento da história. Um exemplo dessas eleições é o de Mariana Feliciano, que é candidata a vice-prefeita de João Pessoa pelo PDT. Ela é filha de Damião Feliciano da Silva, que é atualmente deputado federal, também pelo PDT, e é sócio de uma rádio, a Rádio 100.5 FM no município de Santa Rita. O Damião Feliciano, ele inclusive é um dos parlamentares listados numa ação que reivindica a União a proibição de renovar ou outorgar novas licenças de rádio e TV a empresas que possuam políticos, assim como o Damião, como sócios diretos ou indiretos. E também na família da Mariana Feliciano tem o seu irmão, o Renato Costa Feliciano, que é proprietário do Sistema Rainha de Comunicação de Campina Grande. Então esse
exemplo da Paraíba e tantos outros que a gente poderia citar aqui, não deixam dúvidas de que essa é uma realidade antiga que se perpetua e, como essa e outras pesquisas demonstram, tem raízes municipais. E eu entendo que não poderia ser diferente, porque ainda que as concessões sejam outorgadas na esfera federal, é no chão dos municípios, das cidades que essas emissoras se instalam, emitem seus sinais e, portanto, têm capacidade alta de influência, né? E sobre aqueles que se utilizam dos programas policialescos para alavancar suas candidaturas, conta pra gente o que vocês descobriram. Com relação aos programas policialescos e aos candidatos vinculados a esse tipo de narrativa, é sempre bom frisar que essa também é uma realidade antiga, em que a cada eleição, repórteres e apresentadores desses programas se candidatam a cargos eletivos. Vocês acompanham essas e outras análises sobre comunicação e eleições na coluna do Intervozes no Congresso em Foco e também nas lives que o Intervozes vem fazendo nas redes sociais. Vozes amplificadas. As mulheres negras são as principais vítimas de violência na internet. E quando falamos de candidaturas de mulheres negras, o cenário não é diferente. O Mulheres Negras Decidem é um movimento que acompanha de perto os desafios enfrentados por essas candidaturas no Brasil. A gente ouviu a Diana Mendes, uma das coordenadoras do movimento. Ela contou pra gente como é que a iniciativa surgiu e como vem atuando. O movimento Mulheres Negras Decidem teve uma semente que foi plantada lá em 2018, quando a gente surgiu, por meio de um programa, de uma imersão que 5 mulheres negras, contando comigo, fazíamos. Era um programa chamado Minas de Dados. A gente atua muito em 3 grandes frentes que tem a ver com a formação política, então a gente trabalha muito debate político não só com mulheres que querem se candidatar e atuar na política institucional, mas também enquanto eleitoras, enquanto força eleitoral, a gente entende a importância de debater as temáticas. A gente também trabalha muito essa questão de reposicionamento de temas dentro da agenda, isso por meio de incidência, advocacy. Então a gente faz muita campanha, muito trabalho voltado para fortalecimento de narrativa, e também a gente faz tudo isso permeado pela pesquisa de dados, Eu acho que toda a nossa narrativa, seja a formação, seja todas as campanhas que a gente trabalha também pensando comunicação, elas estão ligadas a essa visibilidade dos dados, de conseguir enxergar esses recortes de gênero, de raça dentro da política. Como vocês avaliam esse cenário de violência política no Brasil, especialmente na internet? A gente avalia tudo de forma bastante estrutural, Eu acho que teve um debate que ficou bem caloroso nas últimas semanas relacionado à questão do racismo algorítmico, E o quanto isso afeta candidaturas de mulheres negras, de pessoas negras dentro do cenário do período eleitoral, e a gente entende o quanto isso é estrutural, Então, o quanto a gente também tem que fazer esse diagnóstico dos dados para justamente saber de onde estão vindo esses ataques e como a gente também cria estratégias efetivas para poder apoiar essas mulheres, apoiar essas candidaturas e garantir que elas continuem fazendo o trabalho que elas precisam fazer, para que a gente não se cale perante a esses ataques violentos. E Diana, nos dê uma luz. Essas estratégias que você comenta, dá para detalhar mais um pouco? Formas de enfrentamento são pensando ações em rede, com certeza, com diversas organizações, que trabalham com a questão política, questão de gênero, questão de direitos humanos. E eu acho que o nosso papel mesmo de fiscalizar, de acompanhar também ali quem a gente elege e tá próximo dessa agenda e tá acompanhando e tá fortalecendo isso. Eu acho que é essencial nessa trajetória de barrar também, Essa pressão social é muito importante, porque para quem tá atacando não se sinta
simplesmente livre para fazer isso, né? A gente tem que criar processos em que essas pessoas se sintam intimidadas também, porque se elas também têm armas para atacar, a gente também tem armas para se defender, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Em todo o período eleitoral, a gente ouve aquela história que já virou clichê. Quase todo mundo considera que a educação deve ser prioridade. E muita gente também fala que com a educação de qualidade, as pessoas votariam melhor. Pois bem, nesse episódio, para adiar o fim do mundo, a gente propõe a leitura. E ninguém aqui vai cair na história para boi dormir do ministro Paulo Guedes, de que taxar livros é uma boa, porque eles seriam produtos voltados para a elite. A 5ª edição da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil mostra que 27 milhões dos 44 milhões de consumidores de livros do país são das classes mais baixas. Na capital do meu país, Ceará, a classe A representa só 3% dos leitores. E para facilitar o acesso aos livros, as bibliotecas comunitárias fazem um trabalho massa. Mas assim como tanta iniciativa boa, elas estão precisando de ajuda para se manter durante a pandemia. Para quem quiser colaborar, é só procurar no Instagram por Papoco de Ideias, Biblioteca da Filó, Livro Livre Curió, Narcoteca, Biblioteca Bate Palmas, Biblioteca Comunitária Ocupação, com K, Livro Livre Quintal Cultural, Biblioteca Viva e Viva a Palavra. Todas elas ficam na periferia de Fortaleza. Mas a organização de bibliotecas comunitárias está longe de ser exclusividade da capital do Ceará. Então, se você conhece alguma iniciativa dessas na sua cidade, conta pra gente. E estamos também querendo saber que outras ideias você tem para adiar o fim do mundo. É facinho encontrar o Intervozes, além do nosso site, a gente está no Facebook, Instagram e Twitter. E a gente termina aqui mais um Levante Sua Voz, uma produção do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Na locução estamos Mônica Mourão e eu, Bruno Marinoni. Na edição e finalização, Iago Werneck e Raquel Baster. Você ouve novos episódios quinzenalmente, às quartas-feiras nas plataformas de podcast e às quintas na Rádio FRJ, no endereço www.radio.frj.br. Neste episódio, nós usamos áudios do Seminário sobre Violência Política na Internet em Contextos Eleitorais, do programa Alerta Nacional, do filme Sementes e do samba enredo da Estação 1ª de Mangueira de 2019. A gente tem mais um encontro marcado com vocês daqui a 2 semanas, na Rádio FRJ e nas plataformas de streaming. Esse episódio do Levante Sua Voz é uma homenagem a Marielle Franco, vereadora covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. No mês em que se celebra a consciência negra, a gente reafirma que estamos na luta para que nenhuma mulher negra seja interrompida. Nesse sábado, dia 14 de novembro, se completam 2 anos e 8 meses de dor, saudade, impunidade, mas também de luta para que as bandeiras de Marielle sigam vivas.